almas que se reencontram, romances que desafiam o tempo. Bem-vindo ao canal Histórias de Amor de Vidas Passadas. Clique em inscrever-se, e venha se emocionar. Hoje vocês irão conhecer a história Os Amantes através do Tempo. Capítulo 1 – O Sussurro do Tempo. Havia uma calma especial naquela noite. O vento leve acariciava as árvores, e a lua cheia iluminava o céu como um farol silencioso. Helena, uma jovem de espírito sensível e olhar sonhador, sentia-se estranhamente inquieta. Era como se algo invisível a chamasse, algo que vinha de muito longe, talvez de outra vida. Ela caminhava pelas ruas antigas da cidade, onde pedras desgastadas guardavam segredos de séculos passados. E a cada passo, uma sensação familiar lhe percorria a alma, como se estivesse prestes a reencontrar algo, ou alguém, que sempre pertenceu ao seu coração. De repente, diante de uma ponte iluminada pela luz prateada da lua, Helena parou. O silêncio foi quebrado por um sussurro suave, não vindo de fora, mas de dentro dela mesma. O amor verdadeiro nunca se perde. Ele sempre encontra o caminho de volta. Seu coração acelerou. Não havia ninguém ali, mas aquelas palavras ecoaram como uma lembrança antiga. Era o início de um mistério que ela não podia ignorar. Naquele instante, ela sentiu que o tempo não era uma linha reta, mas um círculo. E em algum lugar desse círculo, alguém a esperava. Alguém que já havia amado antes, e que voltaria a amar. Reflexão do capítulo. O verdadeiro amor é eterno. Mesmo quando as vidas mudam, quando os séculos passam, aquilo que é puro e profundo sempre encontra uma forma de renascer. Capítulo 2 – O Homem da Ponte. Na noite seguinte, Helena sentiu novamente o impulso de caminhar até a velha ponte. Algo dentro dela insistia que precisava voltar. A lua ainda brilhava forte, como se iluminasse apenas para guiá-la. Enquanto se aproximava, um arrepio percorreu sua pele. Havia alguém ali. Um homem, parado à beira da ponte, observando as águas refletirem o céu noturno. Sua postura era tranquila, mas carregava um ar de melancolia, como se também estivesse esperando por algo que não sabia explicar. Helena hesitou. Não o conhecia, mas havia uma estranha familiaridade em sua presença. Seus olhos, quando se voltaram para ela, pareciam reconhecer a sua alma. Era como reencontrar um velho amigo, ou um amor esquecido pelo tempo. Estranho, não é? Disse ele, com voz serena. Às vezes sinto que já estive aqui, nesta mesma ponte, com alguém que significava muito para mim. Helena sentiu o coração disparar. Como poderiam dois desconhecidos compartilhar a mesma sensação? Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Naquele instante, Helena compreendeu que a vida não se resume ao que vemos. Existem laços que atravessam séculos, chamando-nos de volta às mesmas pessoas, aos mesmos lugares. E talvez, aquele homem fosse a resposta ao sussurro que ouviu na noite anterior. Reflexão do capítulo. Alguns encontros não são simples coincidências. São reencontros de almas, guiados por memórias que o tempo não consegue apagar. Capítulo 3 – O reconhecimento da alma. Helena permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o tempo tivesse parado diante daquele olhar que a atravessava. O homem na ponte parecia não apenas vê-la, mas enxergar o mais íntimo de sua essência. Era como se, em um segundo, todas as máscaras e defesas tivessem caído. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e se aproximou lentamente. O som de seus passos sobre as pedras ecoava na noite silenciosa, misturando-se ao farfalhar das folhas sob o vento suave. Você também sente isso? Helena perguntou, quase em um sussurro. O homem desviou o olhar para o rio por alguns instantes, antes de voltar a fitá-la. Sinto, como se eu tivesse esperado por este encontro durante séculos. Como se finalmente tivesse encontrado algo que nunca deixei de buscar. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela, uma lembrança oculta, guardada em um lugar que a razão não alcançava. Seu peito se encheu de uma estranha mistura de alegria e melancolia, como quem reencontra o que é precioso, mas sabe que já foi perdido antes.
Eles caminharam lado a lado pela ponte, em silêncio, como se as palavras fossem desnecessárias. O simples estar juntos já era suficiente. Ainda assim, uma pergunta insistia dentro de Helena: quem era aquele homem? Porque sua presença despertava lembranças que ela não sabia nomear. Qual é o seu nome? Ela perguntou finalmente. Ele sorriu de forma suave, como se tivesse esperado muito por aquela pergunta. Samuel. E o seu? Helena. Ao dizer seu nome, uma estranha energia percorreu seu corpo. Como se aquele som tivesse sido repetido inúmeras vezes por ele, em outras vidas, em outros tempos. Os dois pararam no meio da ponte. Por um momento, não havia cidade, nem noite, nem distância entre eles. Apenas duas almas se reconhecendo além do tempo. Reflexão do capítulo. O verdadeiro reconhecimento não acontece com os olhos, mas com a alma. Quando dois espíritos estão ligados, o tempo pode separá-los em vidas diferentes, mas o reencontro é inevitável. Capítulo 4 – Ecos de outras vidas. O vento soprou mais forte sobre a ponte, como se quisesse carregar segredos antigos até eles. Helena e Samuel permaneceram em silêncio por alguns instantes, apenas se olhando. Havia uma estranha paz naquele encontro, mas também um peso invisível, como se ambos estivessem prestes a lembrar de algo muito maior do que conseguiam compreender. É curioso, Samuel disse baixinho. Desde criança tenho sonhos que não fazem sentido. Lugares que nunca visitei, pessoas que nunca conheci, mas sempre há alguém ao meu lado. Uma mulher. Helena sentiu o corpo estremecer. Também tenho sonhos assim, respondeu. Em alguns, estou vestida de maneira antiga, como se vivesse em outro século. E sempre, sempre há um homem ao meu lado. Um olhar que me protege. Eles trocaram um sorriso tímido, mas os olhos diziam muito mais. Havia ali o reconhecimento de que não estavam sozinhos em suas memórias fragmentadas. O silêncio voltou a tomar conta, quebrado apenas pelo som da água correndo sob a ponte. Então, Samuel ergueu os olhos para a lua e disse: talvez o tempo não seja o que pensamos. Talvez não seja uma linha reta, mas círculos que se encontram. Talvez o que vivemos agora seja apenas um reencontro, de algo que nunca terminou. Helena fechou os olhos por um instante. Dentro de si, uma lembrança surgiu como um lampejo. Dançava em um salão iluminado por velas, usando um vestido dourado. E havia um homem, muito parecido com Samuel, segurando sua mão com firmeza. O coração dela disparou. Ela abriu os olhos rapidamente. Eu acho que já nos encontramos antes, murmurou, assustada com a própria confissão. Samuel não recuou. Pelo contrário, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e alívio. Eu também sinto isso. Como se nossas almas estivessem destinadas a se procurar, vida após vida. Eles se aproximaram mais, quase lado a lado, enquanto o vento suave parecia envolvê-los como um abraço invisível. A ponte não era apenas um lugar físico naquela noite, era o ponto de encontro entre o passado e o presente, entre a memória e o destino. Reflexão do capítulo. Algumas conexões ultrapassam a lógica. Quando duas almas estão ligadas, os sonhos se tornam lembranças e os encontros se tornam inevitáveis. O amor verdadeiro não é preso ao tempo, ele é eterno. Capítulo 5 – As primeiras memórias. O vento noturno continuava a dançar sobre a ponte, envolvendo Helena e Samuel em um abraço silencioso. Eles permaneciam lado a lado, contemplando o reflexo da lua na água, como se o universo estivesse guardando aquele momento só para eles. Samuel quebrou o silêncio, a voz suave como o sussurro das folhas. Helena, sinto que já vivemos isso antes. Não é apenas um encontro. É como se nossas almas estivessem recordando algo esquecido. Helena fechou os olhos, deixando as palavras dele ecoarem dentro de si. De repente, flashes de memória surgiram como pequenas luzes cintilantes. Ela se viu em um jardim florido, vestida com um vestido antigo, rindo enquanto ele corria para alcançá-la.
Outra lembrança veio logo depois, eles sentados em uma pequena biblioteca, trocando sorrisos cúmplices enquanto folheavam livros antigos que pareciam carregar histórias de vidas passadas. Helena começou, a voz tremendo de emoção, eu sinto isso também. São lembranças, mas não consigo explicar de onde vêm. Samuel estendeu a mão, e Helena a segurou com delicadeza. A conexão que sentiram não era apenas física, mas profunda, como se um fio invisível os ligasse através do tempo. Talvez, disse Samuel, olhando para os olhos dela, o amor verdadeiro não precise ser aprendido, apenas reconhecido. Ele nos encontra, mesmo quando não sabemos onde procurar. Helena sorriu, sentindo um calor reconfortante se espalhar pelo peito. A ponte não era apenas um lugar de encontro, era um portal para compreender que o amor ultrapassa vidas, séculos e memórias esquecidas. Reflexão do capítulo. Algumas memórias não pertencem apenas a esta vida. Quando duas almas estão conectadas, o amor surge como lembrança, mostrando que os laços profundos nunca se quebram. Capítulo 6 – O fio invisível do destino. A ponte parecia guardar em suas tábuas de madeira não apenas a história da cidade, mas também os segredos de quem ali se encontrava. O vento soprava suave, como se embalasse o silêncio de Helena e Samuel. Era o tipo de silêncio que não incomoda, mas que acolhe. Helena sentia seu coração pulsar mais rápido, e ao mesmo tempo, um estranho conforto lhe preenchia. Era como se estivesse em casa, mesmo estando diante de alguém que teoricamente, havia conhecido há poucas horas. Samuel, ela murmurou, olhando para o reflexo da lua na água, porque sinto que já passei por isso antes. Porque tenho a impressão de que minha alma reconhece você, mesmo sem saber nada da sua vida. Samuel respirou fundo. Seus olhos traziam a intensidade de quem carrega perguntas semelhantes há muito tempo. Porque as almas não esquecem, respondeu. O corpo muda, o rosto muda, mas a essência permanece. Talvez estejamos diante de algo maior do que conseguimos entender. Helena permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Uma lembrança vaga atravessou sua mente, uma cena antiga, em outra época. Ela caminhava por um jardim iluminado pelo sol, e Samuel estava lá, sorrindo para ela, como se a esperasse. Assustada, ela voltou os olhos para ele. Eu vi um jardim. Você também estava lá. A voz de Helena tremia, dividida entre a dúvida e a certeza. Samuel sorriu levemente. Eu também me lembro de um jardim. Fez uma pausa, olhando o céu. Talvez a vida nos dê pistas. Talvez sejam memórias que vêm à tona quando estamos prontos para reconhecer. Eles se sentaram no banco de madeira próximo à ponte. O barulho da água correndo se misturava ao som da noite. Samuel, em tom reflexivo, continuou. Minha avó dizia que as almas voltam a se encontrar quando ainda tem algo a aprender juntas. Que nada se perde, nem mesmo o amor. Às vezes, voltamos para reparar erros, outras vezes, para cumprir promessas que fizemos há séculos. Helena se emocionou. Então, você acha que nosso encontro é parte de um plano? Não sei se posso chamar de plano, mas acredito que nada é por acaso. Samuel fitou os olhos dela. Se estamos aqui novamente, é porque existe algo que precisamos viver, entender ou transformar. Um silêncio profundo tomou conta. Helena sentiu um arrepio, não de medo, mas de revelação. Era como se naquele momento, compreendesse que o universo não dá passos em vão. De repente, um pensamento brotou em sua mente: será que já amei Samuel em outra vida? Será que este reencontro é a chance de resgatar um amor interrompido? Ela desviou o olhar, receosa. O coração batia forte, mas junto ao sentimento havia também um leve medo. E se for apenas imaginação? Arriscou, quase sussurrando. Samuel sorriu com ternura. Então é uma bela imaginação. Mas, no fundo, acredito que o coração não inventa coisas assim. Ele apenas recorda. Aquelas palavras penetraram fundo na alma de Helena. Ela se lembrou de um ensinamento antigo que sua mãe costumava dizer: os encontros da vida são como páginas de um livro.
Alguns são capítulos novos, outros são continuações de histórias que deixamos inacabadas. Helena suspirou, absorvendo cada detalhe da noite. A lua parecia mais brilhante, como se confirmasse a intensidade daquele instante. Samuel, disse, com firmeza, embora com emoção na voz, se realmente é verdade que as almas se reencontram, então eu quero descobrir o porquê de estarmos aqui outra vez. Ele estendeu a mão para ela, com delicadeza. Então vamos caminhar juntos. Seja qual for a resposta, encontraremos lado a lado. Ao entrelaçarem as mãos, Helena sentiu uma onda de paz percorrer todo o seu ser. Não era apenas paixão ou atração, era algo maior, profundo, que a fazia sentir-se inteira. Naquele momento, uma certeza nasceu dentro dela, havia um fio invisível ligando sua alma à de Samuel, e esse fio não podia ser cortado, pois era tecido pelo próprio destino. Reflexão do capítulo. O reencontro das almas não acontece por acaso. Muitas vezes, ele é a chance que a vida oferece para curar feridas, resgatar promessas e aprender o verdadeiro significado do amor. Quando sentimos que conhecemos alguém de sempre, é a alma nos lembrando de que o amor é eterno, e que de tempos em tempos, ele retorna para ser vivido novamente. Capítulo 7 – Sussurros do passado. Os dias seguintes se desenrolaram suavemente, como se o próprio tempo tivesse diminuído o ritmo para permitir que Helena e Samuel aprofundassem seu vínculo. Cada encontro carregava uma sensação de familiaridade, como se estivessem apenas retomando uma história deixada inacabada há séculos. Numa tarde, enquanto caminhavam pela antiga biblioteca da cidade, Helena passava os dedos pelas lombadas dos livros antigos. Parou diante de um que parecia chamá-la, um volume gasto, com letras douradas quase apagadas pelo tempo. Estranho, murmurou. Sinto como se este livro estivesse me esperando. Samuel se inclinou, intrigado. Abra-o. Talvez ele tenha algo a nos mostrar. Helena levantou cuidadosamente a capa frágil. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda sussurravam seus segredos. Ao folhear o primeiro capítulo, seu coração acelerou. É uma história, sussurrou, com os olhos arregalados. Sobre dois amantes, separados pela guerra, que prometeram se reencontrar em outra vida. Samuel congelou, prendendo a respiração. Helena, isso soa como nós. Os olhos dele se encontraram, e um silêncio elétrico preencheu a sala. Não era apenas coincidência, e parecia uma mensagem, um lembrete de que suas almas haviam sido entrelaçadas muito antes desta existência. Helena tocou a página, os dedos trêmulos. Você acha que essas histórias são apenas ficção? Ou poderiam ser fragmentos de memória, escritos por almas que se lembram? O olhar de Samuel suavizou. Eu acredito que as histórias muitas vezes carregam verdades que o mundo ainda não está pronto para nomear. Talvez este livro tenha chegado até você porque você estava pronta para se lembrar. Eles se sentaram a uma mesa de madeira no canto da biblioteca. A luz empoeirada do fim da tarde atravessava os vitrais, pintando-os em tons de ouro e carmim. Helena sentia como se o próprio universo tivesse orquestrado aquele momento. Por que as almas retornam? Perguntou suavemente. Por que continuam se encontrando através do tempo? Samuel refletiu por um instante, e sua voz soou calma e firme. Talvez porque o amor seja um trabalho inacabado. Nós voltamos para curar o que foi rompido, cumprir promessas que não conseguimos manter ou aprender o que antes resistimos a compreender. Cada encontro é uma oportunidade de crescer, de transformar o amor em algo mais puro. Helena fechou os olhos por um momento, deixando aquelas palavras penetrarem fundo. Lembrou-se dos estranhos flashes que vinha experimentando desde que conhecera Samuel, vislumbres de outra era, outra vida. Um campo de batalha, uma carta deixada sem ser lida, uma despedida à luz de velas. Ela estremeceu, mas não de medo. Era o arrepio do reconhecimento. Samuel, acho que já estivemos aqui antes. Talvez não nesta biblioteca, nem nesta cidade, mas em outro lugar, outro século. E sinto, que naquela época não conseguimos permanecer juntos. Samuel estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela com determinação suave. Então, desta vez, não vamos soltar.
As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Havia algo de curador em suas palavras, como se sua promessa estivesse costurando feridas gravadas em sua alma há muito tempo. A bibliotecária, uma senhora idosa de olhos bondosos, passou pela mesa deles. Parou por um instante e sorriu de modo enigmático, como se entendesse muito mais do que deixava transparecer. Alguns livros não apenas contam histórias, disse suavemente. Eles nos lembram de quem somos. Helena e Samuel trocaram um olhar, surpresos com o peso misterioso daquelas palavras. Mais tarde, ao deixarem a biblioteca e caminharem sob o céu da noite que se anunciava, Helena sentia-se mais leve, como se um véu tivesse sido retirado. As ruas pareciam irradiar uma magia silenciosa, e cada som, os passos, o farfalhar das folhas, o toque distante do sino da igreja, parecia fazer parte de uma sinfonia maior. Você já se perguntou, disse Helena, se nossas almas escolheram este caminho antes de nascermos? Se fizemos um pacto de nos encontrar, não importa quantas vidas levasse? Samuel sorriu, olhando para as estrelas que começavam a perfurar o crepúsculo. Sim. E eu acho que o universo continua nos tecendo juntos até aprendermos a lição que prometemos aprender. Até que o amor se torne não apenas paixão, mas algo eterno. Eles pararam no meio da praça, onde uma fonte de pedra brilhava sob a luz que desaparecia. Samuel pousou a mão suavemente no rosto de Helena. Helena, não sei o que o futuro nos reserva. Mas sei disso, qualquer que seja a lição que nos trouxe até aqui, quero enfrentá-la com você. Helena inclinou-se em seu toque, o coração transbordando de ternura e admiração. Percebeu então que o amor era mais que emoção, era uma força que transcendia existências, uma corrente puxando almas de volta à mesma órbita até que a história se completasse. Enquanto as estrelas se intensificavam acima deles, ela sussurrou, quase para si mesma. Talvez o amor seja realmente mais forte que o tempo. E pela primeira vez, Samuel respondeu não com palavras, mas com um beijo, suave, terno e carregado da promessa de um amor que atravessara séculos apenas para ser vivido novamente. Reflexão do capítulo. As almas não se reencontram por acaso, mas por propósito. Cada encontro é a continuação de uma história muito mais antiga do que nossas vidas atuais. Quando o amor parece familiar, é porque pode ser eterno, uma promessa inacabada que retorna até que sua lição seja cumprida. Capítulo 8 – O Pacto das Almas. A noite estava silenciosa, o tipo de silêncio que parecia carregar verdades escondidas. Helena e Samuel caminhavam lentamente pelas ruas estreitas, seus passos ecoando sobre o calçamento de pedras. O brilho das lanternas iluminava o caminho, mas era o calor das mãos entrelaçadas que mais os guiava. Helena quebrou o silêncio. Samuel, você já sentiu que esta vida é apenas um capítulo de uma história muito maior? Que o que vivemos agora está ligado a algo que veio antes, e a algo que ainda virá depois? Samuel voltou-se para ela, seus olhos refletindo as luzes trêmulas. Sim. Sempre senti isso. Desde criança, eu tinha sonhos de lugares onde nunca estive, de pessoas que eu não conhecia, mas que me pareciam familiares. Talvez esses sonhos fossem fragmentos do passado, ou vislumbres do futuro. Helena assentiu lentamente. Eu costumava sonhar com um homem cujo rosto eu nunca conseguia ver. Mas sempre acordava com a sensação de que ele estava me esperando. E agora, eu me pergunto se aquele homem era você. Samuel parou de andar, o coração agitado pelas palavras dela. Segurou seus ombros com delicadeza, olhando em seus olhos com uma ternura solene. Se era eu, então esperei vidas inteiras por este momento. Eles seguiram em direção à praça da cidade, onde um círculo de árvores antigas rodeava um pequeno poço de pedra. Helena sentiu uma atração inexplicável por ele, como se sua alma reconhecesse aquele lugar. Aproximou-se lentamente, passando os dedos pelas pedras desgastadas. Eu já estive aqui antes, sussurrou. Não nesta vida, mas em algum lugar profundo dentro de mim, eu sei que conheço este poço. Samuel ficou ao lado dela, sentindo a mesma estranha familiaridade. Talvez tenha sido aqui que tudo começou. Ou onde tudo terminou. Helena fechou os olhos e, no silêncio, uma imagem surgiu em sua mente, ela mesma,
vestida com trajes de outra era, em pé, diante daquele mesmo poço. Samuel também estava lá, sua mão sobre a dela, fazendo um voto. Helena ofegou levemente e abriu os olhos. Eu nos vi, murmurou. Aqui, junto a este poço. Nós prometemos algo. O peito de Samuel se apertou. Ele quase podia sentir o eco daquelas palavras em seu próprio coração. O que prometemos? Helena lutava para se lembrar. A memória era turva, como fumaça escapando pelos dedos. Mas uma palavra permaneceu, para sempre. Juramos nos encontrar novamente, sussurrou, tremendo. Não importava quantas vidas fossem necessárias. Prometemos voltar até que o nosso amor estivesse completo. Um silêncio profundo os envolveu. Samuel segurou a mão dela, apertando-a suavemente. Então isto não é acaso. Este é o pacto de nossas almas. E agora, precisamos cumprir. Sentaram-se à beira do poço, a noite os envolvendo com sua quietude sagrada. Samuel voltou a falar, a voz reflexiva, quase como uma oração. Talvez seja por isso que as pessoas se encontram e se separam, por isso algumas conexões parecem mais fortes do que a lógica permite. A alma se lembra. Ela nos traz de volta ao ponto em que paramos. E o amor é a ponte que nos carrega através das vidas. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Finalmente compreendia porque sempre sentirá um vazio, como se lhe faltasse uma parte. Essa parte sempre havia sido Samuel. Você acha, perguntou baixinho, que se falharmos de novo, voltaremos mais uma vez? Sim, disse Samuel sem hesitar. Até que finalmente aprendamos. Até que o amor não esteja mais preso ao medo, à dúvida ou ao tempo. Até que se torne eterno. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o farfalhar das árvores, o chamado distante de uma coruja e o suave gotejar da água no poço. O mundo ao redor parecia vivo, como se o próprio universo fosse testemunha do reencontro deles. Helena encostou a cabeça no ombro de Samuel. Então não vamos falhar desta vez. Vamos amar com coragem, com paciência, com tudo o que somos. Samuel beijou delicadamente o topo de seus cabelos. Nós vamos. Porque agora sabemos a verdade, não estamos vivendo apenas para o hoje. Estamos curando os ecos de ontem e criando a luz de amanhã. Ao se levantarem para ir embora, Helena olhou uma última vez para o velho poço. Sentiu a gratidão encher seu coração. Gratidão pelo passado que a trouxe até ali, pelo presente que lhe permitia amar de novo e pelo futuro que aguardava suas almas, não importando quantas vidas ainda fossem necessárias. Reflexão do capítulo. Os laços do amor não se limitam a uma única vida. As almas fazem promessas, e essas promessas ecoam através dos séculos até serem cumpridas. Quando encontramos alguém e sentimos que já o conhecemos desde sempre, pode ser a lembrança de um voto feito há muito tempo, um voto que a própria vida insiste que honremos. Capítulo 9 – O chamado da alma. A manhã nasceu tranquila, com o céu pintado em tons de ouro e azul suave. Helena despertou cedo, o coração ainda vibrando com as lembranças da noite anterior. O poço antigo, a promessa revelada, a sensação de que sua vida tinha finalmente encontrado um fio de continuidade, tudo isso pulsava dentro dela como uma música silenciosa que só sua alma conseguia ouvir. Samuel chegou pouco depois, trazendo consigo o mesmo brilho no olhar. Não precisaram de palavras para perceber que estavam ligados por algo muito maior do que o presente. O simples encontro dos olhos dizia mais que qualquer explicação. Dormiu bem? Perguntou ele, com a voz baixa, quase um sussurro. Melhor do que em muito tempo, respondeu Helena, sorrindo. Foi como se meu coração finalmente tivesse encontrado repouso. Eles caminharam juntos até uma colina próxima, onde o vento soprava suave entre os campos. O silêncio era confortável, mas carregava perguntas não ditas. Helena foi a primeira a falar. Samuel, você acredita que as almas realmente escolhem o que viver antes de nascer? Ele pensou por alguns instantes, observando o horizonte. Acredito, sim.
Não como um roteiro fixo, mas como um aprendizado. Talvez nossa alma decida quais lições precisa, e então a vida se encarrega de nos colocar diante delas. Helena refletiu em silêncio. Suas lembranças ainda eram fragmentadas, mas sentia que algo dentro dela se rearrumava. Era como juntar peças de um quebra-cabeça que por séculos haviam ficado espalhadas. Então, continuou ela, se nós voltamos a nos encontrar, é porque a lição ainda não foi concluída. Samuel sorriu levemente, confirmando. Exato. Talvez o amor, para se tornar eterno, precise passar por todas as provas, a distância, o tempo, o medo, o orgulho. Só assim ele se purifica. As palavras dele tocaram fundo em Helena. Ela se lembrava de vidas em que amara e perdera, em que escolhera o silêncio em vez da coragem, em que deixará o medo decidir por ela. Talvez fosse esse o motivo do reencontro. Talvez, desta vez, o destino lhes desse a oportunidade de aprender o verdadeiro sentido do amor, não apenas sentir, mas viver com entrega e confiança. Enquanto conversavam, aproximaram-se de uma árvore antiga, de raízes grossas e retorcidas que pareciam segurar a própria terra. Helena, instintivamente, colocou a mão sobre o tronco e fechou os olhos. Um calor percorreu seu corpo, e de repente uma visão surgiu diante dela. Ela se viu em outro tempo, com roupas simples, vivendo em uma pequena vila. Samuel estava ao seu lado, mas naquela vida, ele era apenas um viajante que passou por ali, por pouco tempo. Recordou-se da despedida, dolorosa, amarga, em que não tivera coragem de pedir para que ele ficasse. O coração dela se partiu, e por muitos anos viveu com o vazio de uma ausência. Abriu os olhos com um suspiro, e lágrimas deslizaram por seu rosto. Eu lembrei, disse baixinho. Nós já estivemos aqui. Em outra vida, debaixo desta mesma árvore. E eu te deixei ir, porque tive medo. Samuel a abraçou com ternura, como se suas próprias memórias ecoassem através do tempo. E eu parti sem lutar, porque não soube reconhecer a força do que sentíamos. Eles permaneceram em silêncio, unidos naquele abraço que parecia curar feridas antigas. O vento balançava as folhas como se a própria natureza testemunhasse aquele momento de reconciliação. Helena respirou fundo. Agora eu entendo o porquê dos reencontros. Não é apenas sobre amor, é sobre aprendizado. Voltamos porque nossas almas pedem uma nova chance. Samuel acariciou-lhe os cabelos, confirmando. Sim. E talvez seja assim com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Algumas vêm apenas por um instante, mas deixam marcas profundas. Outras permanecem, porque existe algo que precisa ser completado. Nenhum encontro é por acaso. Eles sentaram-se à sombra da árvore, deixando que o tempo corresse sem pressa. O silêncio agora não era vazio, mas cheio de significados. Helena então sorriu, olhando para o céu. Sabe, eu sempre achei que o destino fosse uma linha reta, que já estava toda escrita. Mas agora percebo que ele é mais como um bordado, fios que se cruzam, se separam e se reencontram, até formar um desenho que só a alma entende. Samuel concordou, com os olhos marejados. E cada escolha é um ponto nesse bordado. Se erramos, a vida nos dá outro fio para tentar de novo. E assim vamos, até que a trama esteja completa. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo tudo de dourado. Helena apoiou a cabeça no ombro de Samuel, sentindo que finalmente, o peso de tantas vidas começava a se transformar em leveza. E naquele instante, ela compreendeu, o amor verdadeiro não era apenas o encontro de dois corações, mas o reencontro de duas almas que apesar de todos os erros, nunca desistiram uma da outra. Reflexão do capítulo. Cada reencontro é uma oportunidade que a vida nos oferece para curar o que ficou inacabado. O amor não conhece limites de tempo, mas exige coragem e entrega para ser vivido em sua plenitude. Quando duas almas se buscam através dos séculos, é porque há lições que só podem ser aprendidas juntas. Capítulo 10 – O encontro nas estrelas. Clara acordou naquela manhã sentindo uma energia diferente no ar. Não era apenas o canto dos pássaros que ecoava pelas árvores próximas, mas uma vibração suave,
quase como um chamado que pulsava dentro do coração. Algo lhe dizia que aquele dia guardava um segredo do destino. Rafael a esperava na frente da pousada, e os olhos dele se iluminaram quando ela apareceu. A cada encontro, Clara percebia o quanto havia nele um cuidado sincero, uma dedicação rara que ia além de qualquer paixão passageira. Ele não a olhava apenas com desejo, mas com respeito e profunda admiração. "Dormiu bem?" perguntou ele, oferecendo-lhe a mão. "Sim, mas tive sonhos estranhos", respondeu Clara, hesitante. "Eu estava em um lugar cheio de estrelas, como se estivesse viajando pelo universo. E lá, havia alguém me esperando." Rafael sorriu de maneira enigmática, como se compreendesse mais do que dizia. Talvez não tenha sido apenas um sonho. Às vezes, quando a alma se abre, conseguimos visitar outros planos. Intrigada, Clara o seguiu até um local que ele queria lhe mostrar. Subiram uma pequena trilha que levava a um mirante natural. O sol da manhã ainda não estava forte, e a brisa suave trazia o aroma das flores silvestres. Do alto, podiam ver o vale inteiro, mas o que chamava a atenção era a imensidão do céu, tão azul e profundo que parecia convidar à contemplação. "Este é o meu lugar favorito para pensar", disse Rafael. "Quando quero respostas, venho aqui. Sinto como se o universo me escutasse." Clara fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Ali, a sensação do sonho retornou, como se realmente pudesse tocar as estrelas. De repente, Rafael segurou suavemente suas mãos e disse: "Clara, já se perguntou por que nos reencontramos? Porque sinto como se já tivesse caminhado ao seu lado em outras vidas." Ela tremeu levemente com a pergunta. Aquela dúvida também a consumia. "Sim. Às vezes sinto que tudo em nós já aconteceu antes." "Mas por quê? O que o destino espera de nós?" Rafael a olhou profundamente. "Acredito que nossas almas carregam promessas. Quando algo fica inacabado, a vida nos oferece novas oportunidades. Talvez nosso reencontro seja a chance de cumprir o que antes não conseguimos." Enquanto ele falava, Clara teve um lampejo, uma memória súbita tomou sua mente. Ela se viu em outra época, vestindo roupas antigas, caminhando ao lado de Rafael em uma estrada de terra. Estavam felizes, mas algo os separava no fim da cena. A dor daquele rompimento ecoou em seu coração, como se fosse real e atual. Assustada, ela se afastou um pouco. "Eu vi. Rafael, eu vi nós dois em outra vida. Estávamos juntos, mas algo nos impediu de permanecer lado a lado." Ele não demonstrou surpresa, apenas aproximou-se e a envolveu em um abraço firme. "É isso, Clara. A vida sempre nos dá novas chances. Talvez agora seja o momento de escrevermos um final diferente." Um silêncio profundo se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som do vento. Clara sentiu que aquele instante tinha algo sagrado, como se as estrelas invisíveis do dia testemunhassem o que acontecia. "Mas e se errarmos de novo?" sussurrou ela, com medo. "Então tentaremos mais uma vez, em outra vida, até que aprendamos o que precisamos", respondeu Rafael. O amor verdadeiro é paciente, e a espiritualidade nos ensina que nada é em vão. As palavras dele penetraram fundo em sua alma, trazendo tanto consolo quanto temor. Amar significava também confiar, entregar-se, acreditar que o destino não era uma prisão, mas um caminho de aprendizado. Naquele momento, o céu começou a se transformar. Pequenas nuvens se abriram, e um feixe de luz solar iluminou apenas o lugar onde estavam. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. "Está vendo?" disse Rafael, sorrindo. "Até o universo conspira para nos lembrar que não estamos sozinhos." Ela então respirou fundo, deixando as dúvidas se dissolverem por alguns instantes. Segurou a mão dele e, olhando para o horizonte, falou com convicção. "Que seja, Rafael. Se for para cumprir uma promessa antiga, que eu tenha coragem de caminhar ao seu lado." Ele a abraçou novamente, e naquele gesto não havia apenas paixão, mas também um pacto silencioso entre duas almas que se buscavam há séculos. E no fundo do coração, Clara compreendeu,
as estrelas não apenas iluminavam o céu. Elas guardavam segredos de vidas passadas, lembrando que todo reencontro era um convite à evolução espiritual e ao verdadeiro amor. Reflexão do capítulo 10. O amor verdadeiro é paciente e sábio, e a espiritualidade nos mostra que os reencontros não são por acaso. Cada alma retorna para completar lições deixadas inacabadas, e cada oportunidade de amor é um convite para crescer, curar e evoluir. Quando confiamos no destino e escolhemos caminhar lado a lado com coragem e entrega, transformamos encontros antigos em oportunidades de plenitude, criando conexões que ultrapassam vidas e tempos. Capítulo 11 – Sob a Cachoeira do Tempo. O som da água caindo sobre as pedras era hipnotizante, preenchendo o vale com uma melodia que parecia vinda de outro mundo. Helena e Samuel se aproximavam da cachoeira, um lugar escondido entre árvores antigas e trilhas pouco percorridas, onde a natureza parecia guardar a memória de todos os encontros e despedidas. A luz do sol atravessava o véu de água, criando arco-íris efêmeros que dançavam sobre a vegetação. Helena respirou fundo, sentindo o perfume da água e da terra molhada. Havia algo naquele lugar que a fazia lembrar de uma vida passada, mas também de uma lição que ainda precisava compreender. Samuel, começou, hesitante, eu sinto que já estivemos aqui antes. Mas algo nos impediu de ficar juntos naquela vida. Eu não sei exatamente o que. Samuel segurou sua mão, e olhando-a nos olhos, respondeu com suavidade. Eu também sinto isso. Naquele tempo, eu estava tão absorvido pelas minhas responsabilidades e pelo medo de desapontar minha família, que acabei me afastando de você. Eu pensei que o amor pudesse esperar, mas ele não podia. Helena sentiu o peso daquela lembrança. Naquele passado, Samuel havia sido forçado a escolher entre o dever familiar e o amor que sentia por ela. E incapaz de lutar contra as expectativas de sua família, deixará-a partir, deixando ambos com corações partidos. Agora entendo, disse ela, com os olhos marejados. Não foi falta de amor. Foi medo. Medo de desobedecer, medo de enfrentar as consequências. Samuel apertou a mão dela com ternura. Exato. E talvez o universo nos faça atravessar vidas diferentes justamente para aprendermos que o amor verdadeiro exige coragem, que não podemos permitir que o medo decida nosso destino. Eles se aproximaram da base da cachoeira, onde a água caía com força, criando um véu de vapor que envolvia todo o espaço. Helena sentiu a energia do lugar, pura e revitalizante, como se a própria natureza os estivesse lembrando da força do amor e da paciência da alma. Olha, Samuel, disse ela, apontando para um arco-íris que se formava no spray da cachoeira, até a água e a luz parecem nos dizer que há beleza mesmo nas quedas, mesmo nas separações. Samuel sorriu, contemplando a cena. E que cada separação é uma oportunidade de aprendizado. Aquela vida nos ensinou sobre paciência, sobre a importância de nos mantermos fiéis ao que sentimos, mesmo quando o mundo nos pressiona a desistir. Helena fechou os olhos por um instante, lembrando da dor daquele tempo, mas agora sentindo gratidão. Eu percebo. Cada vez que nos perdemos, estamos sendo convidados a crescer, a nos fortalecer, a compreender que o amor verdadeiro não é apenas emoção, mas também coragem e entrega. Eles permaneceram ali, sob o véu da cachoeira, deixando que o som da água limpasse suas memórias e dúvidas. Samuel aproximou-se ainda mais de Helena, envolvendo-a em um abraço. E agora que estamos juntos novamente, devemos escolher o amor acima do medo. Devemos nos permitir viver o que naquela vida não pudemos. Helena apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o calor e a segurança que emanavam de Samuel. Prometo que desta vez não vou deixar o medo me afastar. Vou amar com coragem e confiança. O vapor da cachoeira envolvia-os, e a energia do lugar parecia aprovar aquele pacto silencioso entre duas almas que haviam atravessado vidas e aprendizados. Cada gota de água que caía parecia uma bênção, um lembrete de que o amor verdadeiro supera obstáculos, medos e expectativas externas. Samuel, murmurou Helena, olhando para ele, você acredita que as almas sempre encontram um jeito de se reconhecer, mesmo quando a vida tenta nos separar? Acredito, respondeu ele, com um sorriso sereno. A alma não esquece. Ela lembra de cada promessa, de cada sentimento,
de cada lição que precisamos aprender juntos. E naquele instante, ambos compreenderam que o reencontro não era apenas um acaso. Era uma oportunidade de honrar o que ficou inacabado, de viver o amor de forma consciente, e de transformar o medo do passado em coragem para o presente. Quando finalmente se afastaram da cachoeira, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Helena segurou a mão de Samuel e disse: "Se aprendermos a não deixar que o medo decida por nós, então nenhuma separação será definitiva. O amor sempre nos encontrará." Samuel sorriu, beijando sua testa suavemente. "Sim, Helena. E desta vez, vamos honrar cada promessa e cada aprendizado, vivendo nosso amor plenamente." Eles caminharam de volta pelo caminho estreito, sentindo que a cachoeira havia se tornado um símbolo de renascimento, de superação do medo e de conexão entre almas destinadas a se reencontrar. Reflexão do capítulo: nem todas as separações são causadas por falta de amor. Muitas vezes, o medo, a pressão externa ou as circunstâncias nos afastam de quem realmente amamos. A espiritualidade nos ensina que essas experiências não são punições, mas lições. Cada reencontro é uma oportunidade de aprender coragem, entrega e confiança, transformando antigas dores em compreensão e amor consciente. O verdadeiro amor transcende obstáculos e encontra sempre seu caminho de volta. Capítulo 12 – O Voto Eterno. A noite havia cedido lugar ao primeiro brilho da aurora. O céu ainda guardava vestígios de estrelas, como se relutassem em abandonar aquele momento sagrado. Helena e Samuel caminhavam lado a lado até um jardim escondido, atrás da antiga igreja da cidade. Ali, entre árvores centenárias e flores que despertavam com o orvalho, havia uma sensação de eternidade. Helena parou diante de uma grande figueira, cujas raízes expostas se entrelaçavam como braços de amantes antigos. Tocou o tronco com delicadeza, e um arrepio percorreu seu corpo. "É aqui", disse baixinho, quase em oração. "É aqui que precisamos encerrar o que começamos." Samuel a observava com a serenidade de quem também sentia o chamado. Não era apenas um lugar, era o ponto de encontro das memórias, a chave que ligava passado, presente e futuro. Eles se sentaram sob a árvore, o silêncio sendo preenchido pelo canto suave dos pássaros que anunciavam o dia. "Helena", Samuel iniciou, com a voz grave mas doce, "você percebeu que em todas as vidas, algo sempre nos separou?" Ela o fitou com atenção. "Sim. Sempre havia um motivo, mas nunca conseguimos ver o que estava por trás disso." Samuel respirou fundo. "O orgulho. Foi ele que, disfarçado de mágoa, de ciúme ou de medo, nos afastou tantas vezes. Cada vez que um de nós se fechava, que não perdoava, que guardava ressentimento, nos condenávamos a começar de novo." Helena abaixou os olhos, sentindo as lágrimas brotarem. Recordações sutis vinham à tona, uma despedida amarga em uma vida medieval, um silêncio frio em uma vida marcada pela guerra, um gesto de desconfiança que apagou um amor renascentista. "Sempre fomos vencidos pelo orgulho", murmurou. Samuel segurou suas mãos com firmeza. "Mas hoje não. Hoje entendemos." Ela ergueu os olhos para ele, e naquele instante não viu apenas Samuel, mas todos os rostos que ele já tivera, o soldado, o poeta, o viajante, o camponês, e todos os olhares eram o mesmo, voltados apenas para ela. "E como vencemos agora?" perguntou Helena, sua voz embargada. Samuel sorriu, aproximando o rosto do dela. "Com humildade. Com entrega. Reconhecendo que não precisamos vencer um ao outro, mas vencer lado a lado." Um vento suave passou pelo jardim, balançando as folhas da figueira. Helena sentiu como se a própria natureza confirmasse aquelas palavras. Ela encostou a testa na dele, fechando os olhos. "Então eu prometo, nunca mais deixarei que o orgulho fale mais alto que o amor. Nunca mais me calarei diante do medo. Nunca mais deixarei você partir sem dizer o que sinto." Samuel apertou suas mãos contra o peito. "E eu prometo, nunca mais deixarei que a insegurança nos afaste. Nunca mais deixarei que a dor do passado obscureça a esperança do presente. Eu escolho você, Helena, em todas as vidas, em todos os caminhos."
O sol nasceu no horizonte, dourando o jardim com uma luz suave. O orvalho cintilava como diamantes, e por um instante, parecia que o próprio universo se curvava para abençoar aquele pacto. Helena sentiu o coração se expandir. Não era apenas amor. Era cura. Era a libertação de séculos de erros, de desencontros, de mágoas não resolvidas. Samuel a envolveu nos braços, e o beijo que selou aquelas palavras foi mais que romântico, foi um voto sagrado, um selo eterno. Um ensinamento gravado na alma. Quando se afastaram, Helena respirava fundo, como se tivesse nascido de novo. Agora eu entendo, disse, emocionada. Não voltamos apenas para nos reencontrar, mas para aprender. O amor não é apenas sentir, é escolher. Escolher, todos os dias, perdoar, confiar, compreender. Samuel acariciou o rosto dela com ternura. E essa é a verdadeira vitória. Não contra o destino, mas contra nós mesmos. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, ouvindo o som da cachoeira próxima. Era como se a água, com seu movimento incessante, lembrasse que a vida é fluxo, e que resistir a esse fluxo só traz dor. Amar, no entanto, é deixar-se fluir junto, sem medo. Helena sorriu, olhando para o céu agora claro. Talvez seja isso que significa eternidade. Não viver para sempre, mas amar sem barreiras. Samuel concordou. Amar sem orgulho, sem correntes, sem muros. Apenas amar. O desfecho. Ao se levantarem, Helena e Samuel sentiram-se leves, como se um fardo milenar tivesse sido retirado de seus ombros. Caminharam juntos pelo jardim, de mãos dadas, não como quem teme perder, mas como quem finalmente entendeu que não há mais o que temer. O destino havia cumprido sua parte, uniu-os tantas vezes quantas foram necessárias para que aprendessem. Agora, cabia a eles honrar essa dádiva. Antes de partirem, Helena voltou-se para a figueira. Tocou novamente o tronco e em pensamento, agradeceu a todas as vidas, até mesmo as que trouxeram dor, pois todas tinham sido necessárias para que chegassem ali. Samuel se aproximou, e juntos fecharam os olhos, fazendo uma prece silenciosa de gratidão. E quando abriram os olhos, souberam, não havia mais dúvida, nem medo, nem sombra, o amor deles havia vencido o tempo. Reflexão final da história. O amor verdadeiro é mais do que desejo ou paixão, é aprendizado. Almas retornam, vez após vez, não por castigo, mas por oportunidade. Cada reencontro é um convite para corrigir erros antigos e transformar orgulho em humildade, mágoa em perdão, medo em confiança. Quando escolhemos amar sem barreiras, o destino não precisa mais nos separar, porque finalmente aprendemos a lição que viemos buscar. E assim encerramos essa linda história de amor. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal Histórias de Amor de Vidas Passadas e ative o sininho para acompanhar as próximas histórias. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Até o próximo vídeo.